A gente tem, Ivan, inclusive a gente separou para esse nosso episódio, a gente pegou algumas pesquisas que foram feitas para a gente perceber o que o brasileiro tem feito sobre isso, né? E o que ele pensa e como que ele usa. E aí é legal a gente ver os dados para a gente comunicar um pouco com os dados. Felipe, se você puder colocar para a gente, por favor. Eu vou falar primeiro de uma pesquisa nacional da Quest. A Quest é um instituto aqui de Belo Horizonte que já tem uma amplitude nacional e internacional. Ela fez uma pesquisa com 2.045 respondentes, e essa com uma amostra que é representativa para todo o Brasil. E a gente tem, né, a pergunta, né? Você já usou alguma ferramenta de inteligência artificial? E só 21% diz que sim, e 76% diz que não usaram ainda. Deixa eu perguntar sobre isso, Eliezer. Essa é a percepção ou ela usou de alguma forma e ela não percebeu que aquele algo que ele utilizou era inteligência artificial, não? Isso falando sobre pesquisa, né, Ivan? Assim, a pesquisa, ela pega o cara de bate-pronto, né? Fala assim, ó, você já usou ou não? Sim. Aí o cara não entende se, por exemplo, o Netflix é uma inteligência artificial, ele não entende que a Alexa é inteligência artificial, que o Uber que ele pega tem inteligência artificial, né? E aí, assim, uma série de mecanismos que tem... Se pega a própria rede social, é um tipo de inteligência artificial. Então, assim... a percepção das pessoas é que, assim, não usou, mas isso está no dia a dia delas em várias coisas. Mas é muito importante essa primeira resposta, né? Até para o entendimento dela de que... Do que ele acha, né? Que ele acha. A gente pode entrar agora, assim, quem que são esses 21%? Né, para a gente entender quem tem essa noção de que estou utilizando a inteligência artificial e qual que é o perfil desse usuário. Então, a gente pode entrar, vamos seguir, por favor, Felipe? A gente observa que, olha, foi estratificado isso por idade. E a gente percebe que quem usou mais é entre 16 e 34 anos, entre 35 e 59 anos. Então, os mais jovens usam mais a inteligência artificial. Seguindo, para a gente adiantar, a gente faz um recorte por escolaridade. Aqueles que têm menor escolaridade indicam que não usaram, né? Que menos pessoas disseram que usaram. Enquanto, olha só, daqueles que têm ensino superior, 42% disseram que já utilizaram. Então, há também um recorte que a gente percebe de idade, um recorte de escolaridade. Vamos seguir, se tem para a gente ver mais a respeito? E sobre renda, há um recorte de até 2 salários mínimos, de 2 a 5 salários mínimos e mais de 5 salários mínimos. E a gente vai ver que à medida que vai aumentando a renda, vai aumentando também a resposta de que já utilizaram inteligência artificial. Isso dá para a gente concluir que existe um público que está consciente de que já usou, existe um grande público que ainda não está consciente que usou ou não utilizou realmente, e geralmente mais jovens que usaram, de classe mais alta e com maior escolaridade. Então, a gente percebe que o uso da inteligência artificial tem um elemento social importante e significativo. Eliezer, e essa percepção do que é inteligência artificial? Porque eu vi uma mensagenzinha há um tempo atrás, alguém dizendo que se você entende que é inteligência artificial apenas um chat GPT, é como se você estivesse pensando que Facebook é a internet, é a única coisa. Né? Isso aí. Então, isso não pode passar também de alguma forma pela percepção acerca do que é a inteligência artificial? É isso aí. É importante, inclusive, Ivan, um dos elementos dessa motivação nossa é orientar as pessoas a entender o que é isso, porque quando a gente entende, a gente começa a investigar, estudar, pesquisar, e isso começa a fazer parte da nossa vida. Então, assim, é importante as pessoas se conscientizarem da relevância disso no nosso dia a dia. Tem um recorte social nisso importante, que as pessoas... Acesso, né, por exemplo? As pessoas que têm mais acesso usam mais e têm essa consciência. Então, assim, é importante a gente notar isso e conversar sobre isso. E as ferramentas, a gente vai perceber que elas estão para todos os lados. A gente tem aí, cada dia mais, o lançamento de soluções
de inteligência artificial que estão chegando lá na ponta para resolver uma série de problemas de negócio. Inclusive, o próximo podcast nosso, nós vamos falar como que as empresas podem adotar a inteligência artificial para resolver problemas de negócio no dia a dia. Mas, enquanto isso, a gente fica com essa pergunta aqui. O Brasil tá preparado para IA? E aí a gente pega a avaliação das pessoas, né? A experiência que as pessoas têm com as ferramentas. Qual que é essa experiência? Passa, por favor, Felipe. Se quiser comentar, Ivan, falar sobre isso, né? A pergunta, né? É importante você ler a pergunta, porque o nosso ouvinte do podcast no Spotify também depois sabe o que a gente está falando, né? É totalmente significativa a percepção de que é positiva, né? A pergunta é como você avalia a sua experiência com essas ferramentas. E positivo diz que é 76%. E 19% regular, 3% negativa, não souberam, não responderam, 2%. Então, assim, é uma coisa, assim, as pessoas que usam veem de maneira positiva. Percebem, né, o valor. Percebem valor naquilo. Então, assim, tem muita gente que fala assim, eu não vou usar IA porque eu não tenho tempo, eu tô correndo no meu dia a dia e tal, o que eu faço? Cara, usa IA que você vai ver que você vai ganhar tempo, que você vai resolver muitas demandas suas. E aí, outra pergunta, que a gente até começou a pensar sobre isso nos episódios para trás, né? Isso é uma ameaça ou é uma oportunidade? E isso, a resposta a isso pode dar para a gente uma direção para o que foi perguntado anterior. Da percepção da importância, do uso, né? Porque o tanto que você percebe de algo como uma ameaça, né? E dependendo do tanto que essa ameaça, você pode ou não fomentar isso, desenvolver, querer ajudar no desenvolvimento disso ou não. Uhum. Né? Então, essa é uma pergunta que eu acho que é uma pergunta para a nossa discussão, porque essa percepção como ameaça, eu não tenho dado, talvez a gente tenha aqui algum dado para mostrar, se lá fora esse tema é percebido como uma ameaça. Uhum. Existem outras coisas que são tão mais relevantes eles discutirem, né? Do que discutir se é uma ameaça ou não. Mas vamos ver o dado que ele fala pra gente, que aí ele tem, né? A inteligência artificial é o que para a humanidade? É uma oportunidade? 46% disseram que é uma oportunidade. E 37% diz que é uma ameaça e 17% não sabe ou não respondeu. Ou seja, ainda é percebido como uma oportunidade. Tem um público que vê como oportunidade e outro público vê como ameaça. Como ameaça. E aí a gente percebe o desconhecimento, que é grande, a gente viu lá no início, né? Uhum. Mais de 70%. Se desconhece, aquilo que a gente desconhece, a gente tem medo, não é? Se a gente não sabe o que tem no escuro, a gente não fica aí no escuro, né? Se a gente não sabe o que tem atrás da porta, a gente não abre a porta, né? E aí, a pessoa que não sabe o que é inteligência artificial, acha que tem medo. Aliás, a gente recebeu um feedback de telespectadores, de pessoas que ouviram também as nossas conversas aqui, da importância que é o Horizonte Digital nesse ecossistema, né? Uhum. Porque a gente quer, inclusive, trazer informações, dados como os que a gente está trazendo, pesquisas e também trazer essa discussão, porque num país com as nossas características, né? Uhum. Culturais, religiosas, políticas, né? Dependendo como o tema é abordado, a percepção de que é uma ameaça, de que é uma oportunidade, ela muda fatalmente, muda rapidamente. Né? As lideranças que estão abordando isso, como estão abordando isso, assim, vão afugentar ou vão aproximar do uso, né? E esquece, né? Muita gente esquece que essa temática não é uma temática necessariamente ou exclusiva de uma posição política num período, que quer dizer de uma... Não, isso é um tema... Que está aí. Tá aí. Eu vi uma expressão esses dias que eu achei muito interessante, que é assim, olha, o gênio saiu da lâmpada, a gente não consegue colocar ele mais. Então, a gente vai ter que lidar com isso. Essa é uma realidade. É uma realidade. Tá na nossa realidade. Então, não adianta eu falar assim, eu sou contra inteligência artificial. Não tem opção. Não tem essa opção. Assim, essa opção já está dada. Então, assim, como que nós vamos lidar com isso? Essa é a questão. Não é quando vamos lidar com a inteligência artificial, é como que nós vamos lidar com a inteligência artificial. Você sabe que esse período que a gente está agora é um período que normalmente as pessoas trabalham muito com esse conceito do planejamento estratégico, né, do desenvolvimento de um plano de curto, médio e longo prazo. A gente tem feito isso lá quando a gente está desenvolvendo negócios ou atuando em negócios. E essa é uma questão que sempre vem, né? Naquelas análises lá que a gente pensa sobre o interno, o externo, ameaça, oportunidade, quando a gente fala de fraquezas e de forças dentro de um negócio, a percepção de que existe
e a forma como se lida com isso, se é percebida como ameaça, né? Como é que você pode utilizar do que você tem de força, do que você tem de fraqueza naquele negócio e criar estratégia específica com aquilo, né? Sim. Então, a gente não está falando, obviamente, de estratégia, de plano de inovação, não é isso que a gente está falando. A gente está falando da inteligência artificial como ameaça ou como oportunidade. E aí a fala é, bom, se é percebido como uma ameaça, será se essa percepção não está relacionada, talvez, com uma visão de não usuário fidedigno, alguém que usa apenas uma parte disso e não percebe o valor que é, né? Uhum, sim, é isso aí, Ivan. Eu quero pegar um pouco a comparação agora. Se puder tirar a pesquisa, por favor, que depois a gente continua nela, Felipe. Não pode tirar ela. Eu quero pegar uma comparação com os Estados Unidos, que a gente viu pesquisas, aí tem até um texto, depois a gente pode colocar nos comentários aí, a comparação entre Brasil e Estados Unidos, como que o brasileiro usa e como que o americano usa. A parte de investimento já é uma coisa assim, nem dá para discutir, né? Porque, de fato, a gente investe muito menos que qualquer uma dessas grandes Principalmente potências. a iniciativa privada brasileira, assim, a gente tem um capitalismo sem capitalista, né? Aham. Então, assim, o capitalista brasileiro corre muito pouco risco, Aham. investe muito pouco. Mas se a gente vai perceber, assim, como que o usuário americano está fazendo e como que o usuário brasileiro tem feito, já tem pesquisas e pode comparar isso. E a gente percebe que as pesquisas têm mostrado que o quê? O usuário americano tem colocado muito para problemas de negócio, tem colocado muito para problemas na indústria, né? Desafios da indústria, e o brasileiro usa muito mais, como a gente tem essa facilidade de receber isso, o brasileiro usa muito mais para problemas corriqueiros do dia a dia, da criatividade, Uhum. porque assim, o que a gente percebe nesse momento agora é que a inteligência artificial está pegando de frente a área de criatividade. Então, assim, a criação de vídeo, criação de imagem, criação de texto, criação de roteiro, isso está sendo impactado, assim, de maneira muito direta. E, assim, independente de nações, tá? Mas o brasileiro médio usa muito mais a IA para resolver problemas cotidianos, enquanto o americano usa muito mais para resolver problemas de negócio e de indústria. E, aliás, nessa pesquisa, me parece que o temor nos Estados Unidos é que esse uso seja um impeditivo, uma fronteira no desenvolvimento de criativos, né? Uma vez que as pessoas lá, elas são, em algum momento, tendenciosas a quererem utilizar isso para resolver os problemas corriqueiros, em detrimento aos problemas da indústria, os problemas do negócio, que é o que eles realmente utilizam lá.